Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, todos nós que aqui estamos, de todo o nosso coração, já podemos sentir a sua presença, que é real neste lugar. Ai de nós se não fosse a presença do Senhor. Mas Ele é tão bom, tão misericordioso, que nos concedeu a oportunidade para estarmos aqui, em comunhão uns com os outros, para invocar o seu nome, adorar o seu nome e ao mesmo tempo termos o privilégio de enchermos da sua presença e sairmos daqui cheios da sua presença. Isso basta para todos nós. Irmãos, foi dado a mim a oportunidade mais uma vez de estar aqui, eis-me aqui. Toda a honra, toda a glória seja para o Senhor. Apenas desejo que Ele use a minha vida como seu instrumento e que o Santo Espírito possa encher meu coração e o coração de vocês nesta noite, para que possamos com alegria receber a palavra do Senhor. Senhor, nós mais uma vez louvamos a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por ter nos dado a oportunidade de sair dos nossos lares e chegarmos até aqui na Tua casa, Senhor. É melhor estar aqui do que em outros lugares mil. Muitos neste momento estão nas tendas da impiedade, se embriagando com álcool que há devassidão, se prostituindo. Mas nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor, casa de oração, para juntos entrarmos na Tua presença nesta noite, que na verdade já entramos desde o momento que cada um de nós saímos das nossas casas para chegar até aqui, porque o culto começa lá, aqui dá continuidade, e nós invocamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fala conosco nesta noite, Senhor, e nos ajude a cada dia nos tornarmos praticantes da Tua palavra. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, 38 e 39 e Marcos 4, de 26 a 34. Assim mesmo, como os irmãos estão, com seus corações contritos, quebrantados na presença de Deus, vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10. Quem já achou aí, faça essa leitura, se coloque em pé e leia aí Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crerem para a conservação da alma. Amém. Marcos 4, 26 a 34 diz assim: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E disse mais: a que assemelhemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a maior de todas as sementes sobre a terra.
mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como nós estamos no mês da juventude, e como nós entendemos que a nossa juventude, ela precisa de encorajamento e desafios, uma vez que nós entendemos que o mundo jaz no maligno, que os tempos são difíceis, que os dias são maus. Então, nada melhor do que nós, que apesar das nossas falhas, apesar da nossa vida, que muitas vezes deixa a desejar, mas pela certa experiência que nós temos, o desejo do nosso coração é que os nossos jovens sejam jovens encorajados, jovens que de fato não olhem para trás, jovens que não desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas jovens que estejam somente com seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meus amados, pensando nos nossos jovens e no fato de encorajá-los e desafiá-los para prosseguir, para estar com seus olhos fitos em Jesus, eu trouxe um tema para nós pensarmos um pouco nesta noite, que é avançando sempre, desistir nunca. Escreva aí, eu estou aprendendo isso com o meu pastor. Eu gosto muito de ter perto da minha Bíblia caneta e papel, né? E aí aquilo que vai vindo na mente, aquilo que eu vou vendo e através, né, vou anotando mas ele fala algo muito interessante, não sei se os irmãos já observaram, mas ele sempre fala assim: escreva aí no seu coração. E de fato tem que ser isso mesmo, né, no coração. Porque é lá que nós devemos guardar a palavra de Deus para não pecarmos contra ele. E então esse tema ele é muito importante para os nossos, principalmente para os nossos jovens. Eu também costumo dizer o seguinte, irmãos, que a palavra é para todos, não é só para os jovens. Se a gente lê Apocalipse, ali naquelas 7 cartas à igreja, né, de Éfeso, ali, Esmirna, todas elas, nós vamos ver terminando assim: quem tem ouvido, ouça. Então, todos aqui têm ouvidos, e eu creio que são ouvidos espirituais. Então, quem tem ouvidos espirituais, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, não vai ser só para os jovens, mas para todos nós. Avançando sempre, desistir nunca. Amados, eu estava vendo algumas coisas para estar falando esta noite, e eu estava lendo sobre uma estatística, né? Ela traz dados assustadores, dizendo que entre 30 e 40 milhões de pessoas no Brasil que já fizeram parte do hall de membros de uma igreja, hoje se encontram, né, desviados, sem pertencer a nenhuma denominação. E eu fiquei pensando, creio eu que a maioria são de jovens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o jovem, ele é forte e vence o maligno. E o maligno sabe disso, que o jovem é forte. Ele sabe que o jovem cristão
O jovem compromissado com Deus, o maligno sabe que ele é forte. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar na mente e no coração do jovem e vai tentar levá-lo para o mundão, para as migalhas podres do mundo, para ali afastar o seu coração de Deus, esfriar a sua fé e fazer o que ele mais deseja, que é sair da presença de Deus. Isso é o que o diabo mais deseja, que o homem saia da presença de Deus. Então, meus amados, como nós vimos aqui na leitura que nós fizemos em Hebreus e em Marcos, nós podemos perceber claramente que todos nós somos chamados para avançar. É só ler com atenção aí o que foi. Leia com atenção, que todos nós vamos perceber claramente que todos são chamados para avançar. E quando nós vamos para o Marcos, que nós lemos, nós vamos ver claramente Jesus, porque as parábolas de Jesus, elas são importantes para a nossa meditação. Que nós vamos ver o nosso mestre falar com tanta simplicidade e humildade, mostrando como é o reino de Deus. E isso nos faz crescer quando nós estudamos as parábolas de Jesus. E nessa que nós lemos, nós vamos perceber claramente que o crescimento espiritual não depende de nós. O crescimento espiritual depende da palavra de Deus semeada em nós. Então não depende, meu irmão. Toda vez que você for ler a Bíblia, tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração. O crescimento espiritual não depende de você, não depende de mim, mas depende da palavra de Deus semeada no nosso coração, na boa terra. Aí sim vai fazer a diferença e nos levar para mais perto de Deus. Então, uma vez que você entende, jovem, você jovem que está aqui nesta noite, preste bem atenção, que eu fico até triste em ver poucos jovens aqui, né, pastor? Deveria estar mais jovens aqui, uma vez que é o mês da juventude, e eu creio que o Espírito de Deus vai usar a vida do nosso pastor e todos que vão vir aqui para estar chamando a atenção dos jovens, para encorajá-los, desafiá-los a estar mais perto de Jesus. Então, veja bem, toda vez você jovem, tenha isso em mente e em coração, que o seu crescimento espiritual depende da palavra de Deus semeada no seu coração. Meus amados, quando eu estava anotando tudo isso aqui, trazendo para esse tema, eu fiquei triste porque, inclusive, eu conheço muitos. Infelizmente, muitos dos nossos jovens, ao invés de estar avançando, estão desistindo. Preste bem atenção. Muitos dos nossos jovens, ao invés de estar avançando, estão desistindo. E o pior, desistindo de Cristo. Aí é que dói, aí é que é triste. Ao invés de avançar, estão desistindo de Cristo. E me veio em memória, e só anotando, muitos dos nossos jovens estão indo estudar nas faculdades e lá estão se corrompendo com as más companhias e estão negando a sua fé, negando Jesus. Inclusive ontem eu e o irmão Clóvis e o pastor Jarbas estávamos conversando aí fora depois do culto dos homens, falando que hoje, infelizmente, hoje as faculdades, o que a gente vê é droga, né? Muita droga, muita prostituição. E lá, quantos e quantos dos nossos jovens às vezes estão lá?
E se não tiver firmeza em Cristo, mente e coração temente a Deus vão acabar entrando na prostituição, nas drogas, e vão negar a fé e vão negar a Cristo. Isso é preocupante. Então, jovens, avançando sempre, desistir nunca. Meus amados, eu fiquei pensando, para esses jovens que já fizeram isso, que se corromperam com as más companhias nas faculdades, que negaram o Senhor Jesus, que negaram a sua fé, para esses, o desejo do meu coração, o desejo do coração de todos nós, é que eles voltem o mais rápido possível para a presença do Senhor Jesus, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Possa ser que não dê mais tempo. Jesus está voltando. Queira ou não aceitar, Jesus está voltando. E as palavras de Isaías devem estar o tempo todo, é quando no nosso ouvido espiritual, nosso coração, na nossa mente, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, para esses, esse é o desejo do nosso coração. Volte o mais rápido possível para a presença do Senhor Jesus. E para os nossos jovens que estão firmes na rocha, que estão buscando o Senhor, essa é a palavra, avançando sempre, desistir nunca. Meus amados, mas eu coloquei aqui, por que os nossos jovens precisam avançar sempre e desistir nunca? Tem que ter alguns motivos que vão levá-los a entender que eles precisam avançar sempre e desistir nunca. E eu coloquei aqui 3 motivos. Os jovens têm o seu foco. Os jovens têm o seu caminho. Os jovens têm a sua força. Preste bem atenção. Jovens, vocês têm o seu foco, seu caminho e sua força. Qual é o foco dos jovens? Deus. Qual é o caminho dos jovens? Jesus. Qual é a força dos jovens? O Espírito Santo. Deus é o foco dos jovens. Jesus é o caminho dos jovens. O Espírito Santo é a força dos jovens. Isso tem que estar na mente de vocês o tempo todo. Isso tem que estar no coração de vocês o tempo todo. Meu foco é Deus. Meu caminho é Jesus. Minha força é o Espírito Santo. Meus irmãos, eu ainda, com 28 anos, nos meus primeiros passos de vida cristã, eu já comecei a entender isso, através da pessoa que estava me discipulando. E passados tempos e mais tempos, as pessoas, principalmente aqueles que andavam na prostituição, nas drogas junto comigo, chegavam para mim e perguntavam: mas Rogério, por que você hoje, ninguém te vê mais nos bares? Por que ninguém te vê mais nas baladas? Não te vê mais bebendo, fumando? Por que ninguém te vê mais nas ruas? Minha resposta sempre era essa: jejum, oração, palavra, na presença de Deus. Isso me levou a entender que eu era fraco, passível de queda, e que precisava depender do meu foco, do meu caminho e da minha força, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade de Deus. Toda vez que eu estou em um lugar, eu tenho que entender, seja qual for o ambiente que eu andar,
onde eu pisar as plantas dos meus pés, eu tenho que entender que eu não estou sozinho. Eu e mais 3. Deus, o Filho e o Espírito Santo. E eu não posso envergonhar nenhum deles. Eu não posso negar nenhum deles. Mas eu preciso honrar a eles através do meu testemunho de vida. Mas sempre entendendo que avançar sempre, desistir nunca. Meus amados, vocês jovens, eu quero dizer claramente para vocês, se vocês perderem o foco de vocês, se vocês perderem o caminho de vocês, se vocês perderem a força de vocês, vocês não vão chegar no céu nunca. Falo isso com muita firmeza, à luz da palavra de Deus. Se vocês perderem o foco de vocês, que é Deus, se vocês perderem o caminho de vocês, que é Jesus, se vocês perderem a força de vocês, que é o Espírito Santo, vocês não vão chegar no céu. Então, avance sempre, não desiste nunca, porque o foco de vocês vale a pena. O caminho de vocês vale a pena. A força de vocês vale a pena. Eu estava pensando e anotando o apóstolo Paulo, se tratando de avançar sempre e desistir nunca, o apóstolo Paulo é uma pessoa, é um personagem bíblico que vocês jovens precisam estudar muito sobre a vida dele. Mesmo porque ele foi imitador de Cristo. Ele foi imitador de Cristo, então ele é digno de que você aprenda com ele, com o apóstolo Paulo, à luz da palavra de Deus, estudando a sua vida. E aquele homem, nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo que ele avançou sempre e desistiu nunca. O apóstolo Paulo, ele crucificou a sua vida com Cristo. Ele não perdeu nunca o seu foco, ele não perdeu nunca o seu caminho e a sua força, e ele chegou até o fim, e chegando até o fim, ele teve o privilégio, ele teve o prazer de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é o que vai fazer a diferença na vida de vocês no final, jovens. É isso, é vocês poderem dizer isso: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque avancei sempre, nunca desisti. O meu foco vale a pena, o meu caminho vale a pena, minha força vale a pena. Mas eu coloquei aqui também o seguinte: 3 coisas que nos impedem de avançar sempre e que nos leva facilmente a desistir. Então, jovens, preste bem atenção. 3 coisas que levam vocês a tanto avançar sempre, ou como também pode levar vocês a desistir facilmente. Vai depender como vocês vão lidar com essas 3 coisas. E a primeira que eu coloquei aqui foi o pecado. O pecado, se você não souber lidar com ele, jovem cristão, você vai sair do seu foco, você vai perder seu foco, você vai perder o seu caminho e a sua força, porque o pecado, ele é abominável aos olhos de Deus. Deus abomina o pecado. O pecado separa o homem de Deus. Como é que você vai vencer o pecado? É fácil, não é difícil não. Sabe como eu, como você, sabe como nós vencemos o pecado? Guardando a palavra de Deus no nosso coração. Guardando essa palavra de Deus no nosso coração, obedecendo ela, praticando ela na nossa vida e a cada dia buscando a santificação. Eu garanto para todos nós que se fizermos isso, nós vamos vencer o pecado.
guardando a palavra de Deus no nosso coração, obedecendo essa palavra, praticando ela na nossa vida e a cada dia buscando a santidade, a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos estar atentos: o pecado. Pecado pode ser algo que pode levar você a avançar se você abominar ele da sua vida. Se você afastar ele da sua vida, ele vai fazer você avançar sempre. Mas se você deixar ele dominar a sua vida, se você deixar com que ele seja dono da sua vida e você se torne escravo dele, você vai perder facilmente seu foco, seu caminho e sua força. Segundo, a incredulidade. Incredulidade é a ausência de fé na vida do homem. Incredulidade nada mais é, só para simplificar aí, incredulidade nada mais é do que a ausência de fé na vida do homem. Faltou fé, você é incrédulo. E essa incredulidade, ela vai impedir você de avançar sempre, mas vai fazer com que você desista facilmente. Então, se tem essa ausência de fé na sua vida, comece a pedir a Deus que aumente a sua fé e que você possa sempre colocá-la em ação na sua vida. Como eu sempre tenho dito, eu gosto de compartilhar as minhas experiências, não as dos outros, porque eu entendo que eu preciso colocar a minha fé em ação, para que através dessa fé em ação, alguém possa ver que realmente aquele que transformou a minha vida, fez em mim algo que me leve as pessoas a se aproximar de Cristo. Então, incredulidade precisa também ser vigiado. E terceiro, a falta de compromisso. A falta de compromisso com Deus e com a sua obra. Se você realmente é um jovem verdadeiramente compromissado com Deus, com a obra de Deus, eu tenho certeza que o desejo do seu coração vai ser sempre avançar sempre e nunca desistir. Mas se você é um jovem relapso, se você é um jovem que não tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus, vai ser facilmente você desistir. E avançar sempre, jamais. Então, meus amados, uma coisa chamou a minha atenção quando eu escrevi aqui. Jesus nunca desistiu de nós. Jovens, preste bem atenção. Jesus nunca desistiu de vocês. Então, por isso que esse tema é importante para vocês. Avançando sempre, desistir nunca, porque Jesus nunca desistiu de vocês. Essa é a palavra, vamos guardar ela no nosso coração, vamos praticá-la na nossa vida e vamos a cada dia ter isso na mente e no coração. Avançando sempre, desistir nunca. Jesus está voltando e quem não avançar sempre vai ficar para trás. Não vai poder ir com Cristo. Mas quem avançar sempre e não desistir, vai subir com o Mestre, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus nos ajude. A palavra está conosco, pastor. Bem, irmãos, já que ele não tomou água, eu vou tomar. Porque estava meio cansado assim a minha garganta. Irmãos, que Deus nos ajude a aplicar essa palavra no nosso coração. O irmão Rogério falou
muito para os jovens. Aí eu vou falar para a igreja. Cuidado. Cuidado com pecado, cuidado com incredulidade, cuidado com falta de compromisso. E se apegue, mas se apegue mesmo. O seu foco é em Deus, fazendo de Jesus o seu caminho certo e a força dependente, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Fazendo isso, seremos cristãos melhores, preparados para encontrar Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Jesus, por esse tempo que passamos aqui, por esta palavra do Senhor que o Senhor trouxe aos nossos corações, para nos desafiar e também nos encorajar a buscar o Senhor de todo o nosso coração, priorizando o teu reino, a tua justiça. Deus, obrigado pela tua igreja, obrigado por esta igreja, a primeira igreja batista aqui em Iguaí, pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que, ó Deus, realmente fazem parte do reino do Senhor, que estão, Senhor Jesus, totalmente disponível para o Senhor. Deus, acrescenta a nossa fé dia após dia, acrescenta-nos a fé de maneira que o nosso agir possa ser inspiração para outras pessoas virem ao conhecimento do Senhor. Agora que nós vamos às nossas casas, que o Senhor nos leve em paz. O Senhor nos livre do perigo, do mal, de toda a perturbação noturna. Guarda, Senhor Jesus, a nossa integridade, a nossa família, e que o Senhor possa, Deus, continuar fazendo a tua vontade no decorrer desta semana em nossas vidas. Rogo o Senhor em favor daqueles que estão doentes, na nossa igreja, que o Senhor possa estar visitando com a cura e com a restauração, pedindo sempre que o Senhor possa estar sarando, Deus, o teu povo. Seja, Deus, com cada um em suas necessidades e limitações. Supra de acordo com a necessidade de cada um para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a consolação do Espírito Santo de Deus e a comunhão esteja em nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.